cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? É uma alegria estar convosco mais uma vez, que Deus em Cristo vos abençoe. A presença de Deus está muito forte, neste ambiente. Eu aprendi uma coisa na minha jornada: a unção, ela te capacita. Com a unção você canta melhor, com a unção você prega melhor. Mas quando a glória de Deus vem, as pernas ficam fracas, Eu sentei ali, tudo bem que eu já na hora do louvor, eu às vezes sento um pouquinho, porque depois eu vou ficar em pé pregando, Então, e eu adoro, eu gosto de adorar melhor assim, mas eu senti a glória de Deus muito forte sobre esse ambiente. Que você não saia dessa atmosfera de adoração. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, está ali também a Rana. Hoje parte da equipe está faltando, Os meus tangedores, o Lucas e Rebeca, estão se recuperando aí de uma virose, que veio forte lá sobre eles, E graças a Deus já estão melhores, mas assustou até, Veio forte assim, eu falei, Jesus. Aí a gente nessa jornada, ontem nós fomos ministrar e deixamos eles. Mas glória a Deus, eles estão melhor. Mandam a paz aos irmãos, amém? Então hoje está eu e a parte da equipe, Mas estamos aqui para falar que Jesus é bom, o diabo não presta, e nós estamos melhorando, amém? Pergunta para o crente bonito do lado, você está melhorando? Você conhece ele melhor do que eu. Eu não sei qual foi a resposta que ele te deu, Se foi aquela risadinha assim, Deus sabe de todas as coisas, Mas depois você leva ele para tomar um café e dá uns conselhos de crente para ele. Amém, queridos? Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, verso de número 31 ao 37. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, do verso 31 ao 37. Nós vamos ler para ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 7, do 31 ao 37. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos, e logo lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas ordenou-lhes que a ninguém o dissesse. Quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. Amém, queridos? Eu quero pensar convosco nesta noite, regido por um tema: o esplêndido agir de Deus. O esplêndido agir de Deus. Você me conhece, vou pedir para você repetir, irmão? É pedagógico, é só para você lembrar, não do pregador, mas do que foi pregado, tá bom? O esplêndido agir de Deus. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Ficou bom, mas você está meio tímido, eu acho. Se você falar mais forte, esse irmão do lado paga alguma coisa para você comer hoje. É nessa hora que você põe a fé em prática. É nessa hora que você põe a fé em ação. Só lembrando, eu não disse que foi Deus que falou, tá, irmão? Senão depois você vai dizer, mas Deus falou. Não, eu não disse que foi Deus que falou, mas vai que ele se sente comovido e paga alguma coisa, O esplêndido agir de Deus no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Fala em comer sempre dá certo, irmão?
a gente fala com mais força. Brincadeiras à parte, curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. Temos sentido a tua presença de forma gloriosa. Ó Deus, continua, Pai, falando conosco, nos tocando, Pai, se movendo em nós e através de nós, para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, eu disse que o tema da mensagem era o esplêndido agir de Deus. É bem verdade que este tema nasce a partir do verso de número 37. Algumas versões dizem assim: ele faz tudo muito bem, ou ele faz tudo maravilhosamente bem. Verdade é que Deus muitas das vezes age de forma esplêndida. Quando nós tentamos entender essa ideia do que é esplêndido, esplêndido se fala daquilo que é excessivamente bom, daquilo que de certa forma é grandioso, é maravilhoso. Tudo que Deus faz é bom, amém? Só que nem sempre a gente entende na hora. Essa é a questão. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Foi dito aqui já. Tudo coopera para o bem, para aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Falar que o agir de Deus é esplêndido, para nós não é novidade, principalmente nós que servimos a Deus. A grande questão é, será que no momento em que as coisas estão acontecendo, você enxerga esse esplêndido? Ou você por muitas das vezes diz assim: Deus, cadê o Senhor? Deus, por que eu estou passando por isso? E é interessante, quando eu falo sobre isso, me faz lembrar uma experiência particular que tive. Eu lembro que eu estava um dia, não estava muito legal. Eu acho que os irmãos não passam por isso, mas de vez em quando, tem aquele dia que você não está bem, é ou não é? Não é todo dia que você chega na igreja pingando azeite. Todo dia você chega pingando azeite. No dia que você chega pingando azeite, você olha para o irmão do lado e diz assim: cuidado, se estiver fora da posição, encostar em mim, cai. Não é? Nesse dia que você está pingando azeite, você quer orar, você quer pregar, você olha para ver se você está na escala. E a turma da intercessão nesse dia, se deixar, pega o diabo pelo chifre. Ele fica assim, irmão. Os irmãos, quando está pingando azeite, na época que ele está na intercessão, ele fica assim: Deus, me mostra onde é que está. Mas tem aquele dia que você não está bem. Eu gosto dos irmãos da intercessão, porque vocês são uma bênção. Se não fosse vocês orando por nós, a gente estava perdido. Mas tem dia que você olha o irmão da intercessão, que ele procura um lugar para se encostar e a mão dele está assim, ó. Tem dia que a gente não está bem. E eu lembro que era um dia que eu não estava bem, preocupado com alguns compromissos, algumas coisas que eu tinha que acertar, e as coisas não estavam muito fáceis. E nesse dia eu estava trabalhando, me tranquei no quarto, estava trabalhando. E é aquele dia que você não quer que ninguém te incomode. Você não quer conversar com muitas pessoas. É aquele dia que às vezes você está fazendo bico para Jesus. Já fez bico para Jesus? Eu sei que já. Aquele dia que você fica meio olhando para o nada assim. Não sei por que isso. E nesse dia eu estava assim. De repente eu ouço uma gritaria em casa: corre, fecha o registro, corre, fecha o registro. E a Cláudia: Anderson, corre aqui, corre aqui. Eu, nossa, o que foi agora? E quando eu vou olhar, por algum motivo, razão ou circunstância, um cano do banheiro estoura. E a pergunta é: meu, quem fez isso? Como é que pode estourar um cano desse? E a Cláudia olhou e falou assim: eu não sei, não foi, Rebeca, foi você? Não, não foi eu. E a Rebeca estava arrumando lá o banheiro: não foi eu juro. E pensa, irmão, eu estava para pouca conversa, né? Não acredito, gente. As coisas já estão apertadas, vocês ainda vão me estourar um cano. Pensa num crente de fé, irmão. Pensa num crente cheio de fé. Eu sei que eu fechar o registro, eu saí com um cara de poucos amigos. Confesso, irmão, de vez em quando eu peco, eu estou pedindo para Deus me converter. E eu saí com um cara de poucos amigos, disse: não acredito. Aí peguei o cano que tinha estourado e parei e pensei assim: onde é que eu vou? Aí eu lembrei, tem um depósito ali em tal lugar, vou lá. Saí, irmão, fechei a porta com tudo e saí. E fui. Quando eu chego no depósito, peço o cano, encontro com alguém no depósito, que olha para mim e diz assim: pastor, antes, Pai do Senhor, tudo bem?
Pensa, eu com cara de poucos amigos, disse, amém, tudo bem. Nossa, que alegria encontrar o senhor, disse, tá bom. Não vai embora não, eu disse, tá bom. É aquele dia que você não quer conversar. Aí você pensa assim, só que faltava, eu que estou precisando de oração, vão me pedir oração. E a pessoa chegou e colocou um envelope na minha mão. E disse assim, é de Deus eu ter encontrado com você. Colocou um envelope na minha mão. Foi lá, abre o carro lá. Eu abri o carro, colocou mais um monte de coisa no meu carro. E falou assim, foi de Deus eu encontrar com o senhor aqui. Eu disse amém. Entrei no carro, comecei a pedir perdão para Deus e chorar e dizer assim, o Senhor é esplêndido no teu agir. Não foi ninguém que estourou o cano. O Senhor permitiu o cano estourar para que eu fosse num determinado estabelecimento para encontrar com uma pessoa que eu não sabia que tinha feito um propósito com Deus. E esse propósito que ela fez com Deus, Deus colocou duas pessoas no coração. E ela disse, Deus, como eu estou em dúvida quem é para me abençoar, faz vir ao meu encontro. Isso foi lindo, foi maravilhoso. O pior é entrar em casa agora. Como é que eu vou entrar em casa se eu sair brigando com todo mundo? Se eu não acredito. Vocês quebram o cano. Aí eu peguei, enxuguei as lágrimas, parei na porta de casa. Gente, deixa eu falar algo para vocês que Deus fez. Saí bravo, voltei manso. Não foi ninguém que estourou o cano, não. Deus permitiu que isso acontecesse. Olha aqui, e só para vocês entenderem, tudo aquilo que eu estava preocupado, aquilo que Deus permitiu chegar na minha mão, supriu tudo aquilo que eu estava preocupado. Então o agir de Deus é esplêndido. O mais esplêndido é ver a irmã Cláudia dizendo assim, Rebeca, fique em paz, filha. Foi Deus, né, seu Anderson? Embora o agir de Deus é esplêndido, na hora, a gente nem sempre entende. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o texto que eu li vai nos trazer a narrativa de Jesus, novamente numa região que é considerada para os judeus uma região gentílica. Jesus está passando novamente por Decápolis, um conjunto de 10 cidades. 10 cidades de gentios. É nesse ambiente que Jesus novamente vai operar algo esplêndido, um milagre maravilhoso. Olhando para esse texto, eu quero pensar com você alguns pontos sobre o esplêndido agir de Deus. O primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é a compaixão de Jesus em território gentil. O verso primeiro que nós lemos, o 31, do capítulo 7, diz assim, Jesus saiu dos arredores de Tiro e Sidom, ele está numa região que é considerada pagã, e novamente ele vai para a região de Decápolis. Queridos, quando você olha o contexto, não fazia muito tempo que Jesus tinha acabado de libertar o filho da mulher cananeia, a filha da mulher. Jesus tinha realizado um grande milagre. A grande questão é que os judeus evitavam ir para lá. Se você olhar o contexto, Jesus também havia libertado o Gadareno, lugar da onde ele foi convidado a se retirar. Agora Jesus está na região e vai realizar um grande milagre. Por quê? Porque o esplêndido agir de Deus passa pela sua compaixão para com o homem. Quantas das vezes nós falhamos e Deus continua insistindo conosco? Quantas das vezes nós falhamos e Deus continua insistindo conosco? Quando eu contei esse testemunho numa sala de aula, eu estava dando teologia, alguém chegou para mim e disse assim, pastor, misericórdia, o senhor conta uns testemunhos doidos, eu não sei como é que o senhor ainda diz que estava preocupado com as coisas, olha o que Deus faz. Aí eu disse, porque a gente é falho.
Queridos, quantas das vezes eu e você falamos, não vamos fazer mais, e fazemos. Quantas das vezes nós dizemos, eu não vou falar mais, e falamos. Quantos crentes assim, chega, é a última vez, eu que não abro a minha boca mais para nada. Senhor, o Senhor é testemunha, ele está dizendo assim, sei. Deu 5 minutos, com todo respeito, o infeliz está lá falando de novo. E aí o que acontece conosco? Ai, Senhor, eu disse que não ia fazer, mas fiz. Eu disse que não ia falar, mas falei. Eu disse que não ia realizar e realizei. Sabe o que eu quero dizer? Deus é compassivo. Deus, Ele tem compaixão. Ele olha para nós, os gentios eram desprezados pelos judeus, mas Jesus vai aonde ninguém quer ir. Jesus realiza aquilo que ninguém quer realizar. Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Agora, não use da graça para libertinagem. Essa é a grande questão. Porque, queridos, uma coisa é acidente de percurso. Outra coisa é o pecado premeditado. Não tem crime premeditado? Também tem o pecado premeditado. Você já bolou tudo, você assim, não, o máximo que pode acontecer, e dependendo do RI, o regimento interno, a liturgia de cada igreja, o camarada faz até conta, ele diz assim, bom, no máximo eu acho que eu pego 3 meses de gancho, mas 3 meses de gancho para realizar minha vontade aqui, vale a pena, vale não. Vale não, o pecado leva à morte. Então não use da compaixão de Deus para desculpa dos seus pecados. Pecado é um acidente de percurso. Queridos, nós não temos prazer mais na lei do pecado, porque fomos salvos em Cristo Jesus. Eu quero lhe dizer que a compaixão dele é grande, mas não use essa compaixão para uma vida libertina. Entenda que o esplêndido agir de Deus passa pela compaixão dele por nós, que transforma-nos em nova criatura. Mas quando eu olho para esse texto, eu enxergo um segundo ponto sobre o esplêndido agir de Deus. Qual é o segundo ponto sobre o esplêndido agir de Deus? É que o agir de Deus passa pelo reconhecimento da autoridade de Jesus. Por quê? Porque quando você olha o verso de número 32, diz assim, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Ou seja, Jesus está em uma região que é gentil, de gentios. Jesus não está na terra dos judeus, mas estes homens reconhecem a autoridade de Jesus para curar. Então o esplêndido agir de Deus passa por você reconhecer. Por quê, queridos? Porque muitos de nós querem viver o esplêndido agir de Deus, mas não quer reconhecer a autoridade de Jesus. João 15, verso 5, Jesus diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o esplêndido agir de Deus passa pelo reconhecimento de quem Jesus é. E aí a gente diz assim, pastor, mas isso é simples, será? Quem é Jesus para você? Jesus perguntou para os seus discípulos, Mateus 16. Jesus está numa região que é também considerada uma região pagã. E dentro desse contexto, Jesus faz uma enquete do seu ministério. Ele chega para os discípulos e diz assim, escuta, quem os homens dizem que eu sou? Aí a galera diz assim, uns dizem que tu és Jeremias, tu és Elias, um dos profetas. Alguns dizem até que o Senhor é João Batista. Aí Jesus olhou e disse assim, legal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E a resposta vem de quem? Do Pedrão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim, disseste bem, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai. Pastor, o que tem a ver, queridos? É possível que eu pense que sei quem Jesus é, mas ainda não tenha compreendido de fato quem Ele seja. Para muitos,
Jesus é simplesmente o filho da irmã Maria. E alguém diz assim: tudo por Jesus, nada sem Maria. Alguém pode olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, na verdade, é um espírito evoluído. Ele chegou ao mais alto nível de evolução e agora ele não reencarna mais. Há alguns que ensinam que Jesus foi um revolucionário da sua época. E alguns chegam a compará-lo com Che Guevara. Pasmem vocês. Tem gente que diz que Jesus foi tipo Che Guevara. Outros dizem não, Jesus é a oportunidade de ficar rico. Se a gente virar crente, a gente vai ficar rico. Outros dizem Jesus é a oportunidade de uma vida melhor. Mas eu quero dizer, ele é muito mais do que isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Senhor e Salvador da minha alma. O esplêndido agir de Deus passa por nós reconhecemos a autoridade de quem Jesus é. Não venha para cá simplesmente com a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, porque agora você frequenta uma comunidade. Não, entenda que Ele não apenas é Senhor da sua vida, mas é Salvador da tua alma. Ele é Senhor de todos e de tudo. Jesus está numa região pagã. Enquanto alguns rejeitam, outros reconhecem. Porque quando Jesus cura o gadareno, observe isso, alguns olham e mediante aos porcos que se precipitam penhasco abaixo, eles olham e dizem assim: nós não queremos você aqui. Ou seja, eles valorizaram mais o dinheiro do que a libertação daquele moço. Só que Jesus está na região novamente, e quando Jesus chega lá, sabe o que é isso? Uma oportunidade de fazer o certo. E a Bíblia diz que algumas pessoas foram até Ele. Meu irmão, nem todo mundo vai se chegar até Jesus, mas Ele está te dando uma oportunidade hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça os vossos corações. Deus está te chamando. Você quer viver algo esplêndido da parte de Deus? Reconheça quem Jesus é. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queridos, o esplêndido de Deus, agir de Deus, passa por Jesus. Mas olha que interessante, olhando para esse verso. Quando eu penso sobre o esplêndido agir de Deus, eu penso sobre um terceiro ponto. Que não apenas Deus é um Deus de compaixão. Que não apenas Ele é um Deus que age de forma especial, como nós falamos. Ele não apenas, esse esplêndido agir de Deus não apenas passa por quem Jesus é. Mas o esplêndido agir de Deus passa por nós entendemos que o método de Jesus é diferente do nosso. Você crê no esplêndido agir de Deus? Sim ou não? Mas você sabia que o jeito dele agir é diferente do seu? Você já entendeu isso? Que Deus muitas das vezes vai fazer diferente daquilo que nós esperamos. Verso de número 32 diz assim: algumas pessoas trouxeram a ele um homem que era surdo e mal podia falar, e suplicavam-lhe que impusesse as mãos. Aquele homem que estava enfermo, ele é trazido até Jesus. Eles reconhecem a autoridade de Jesus. Só tem um detalhe: eles esperavam que Jesus fosse agir a metodologia deles. Qual que é a ideia? Eu fiquei sabendo que onde ele estende a mão, há um milagre. Eu fiquei sabendo que ele faz dessa forma. Então eles trazem aquele moço e suplicavam que Jesus colocasse as mãos sobre o enfermo. Quando nós olhamos para o texto, é impressionante. Por quê? Porque Jesus faz, mas nem sempre ele vai fazer da maneira que nós esperávamos. Queridos, a grande questão é que nós caímos no mesmo erro. Qual erro? Padronizar o agir de Deus. Você percebeu que tem hora que você ora e diz assim: Senhor,
Se não for assim, assim, eu nem quero. Se não for desse jeito, não faz. O problema não é nós pedimos do nosso jeito. O problema é quando nós queremos impor para Deus a maneira dele trabalhar. Quando eu olho para Jesus, Jesus está lá no jardim, no Getsêmani, e ele está dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua. Se Jesus aprendeu a respeitar a vontade de Deus, por que a gente só quer do nosso jeito? Por que tem hora que a gente diz assim: Senhor, se não for desta forma, eu não aceito. Se não for desse jeito, eu não quero. Você sabia que muitas das vezes as dificuldades pavimentam uma estrada que nos levam ao agir de Deus? Tem hora, irmãos, que se não acontecesse algo, nós nunca nos despertaríamos para buscar algo. Como assim? Se o cano não tivesse estourado, eu nunca teria ido ao depósito. Se eu nunca tivesse ido ao depósito, eu não receberia a minha bênção. Até porque, vamos pensar aqui uma coisa. Se o Senhor falasse ao meu coração: filho, levanta agora e vai até o depósito, fica lá na porta do material de construção, porque tem um milagre para você, será que eu iria? Ou ia falar assim: eu acho que eu estou louco. Às vezes não é assim. Quantas das vezes você foi parar no hospital porque Deus queria que você orasse por alguém que estava lá? E é engraçado porque você não se levantaria para ir, até ter algum desconforto. Chegou lá, orou pelo enfermo, a sua dor passou. Aí você diz assim: olha como o agir de Deus é esplêndido. Deus me fez vir aqui para orar por alguém. Mas e no natural você iria? Às vezes nós queremos colocar um padrão de Deus agir. Esses homens chegam e dizem: nós queremos que o Senhor imponha as mãos sobre eles. Mas quando nós olhamos a sequência do texto, a primeira coisa que Jesus faz, no verso 33, parte A: e Jesus, tirando da multidão, o levou à parte. Olha que interessante, e é um quarto ponto da nossa reflexão. O que? Que Jesus tem um jeito particular de tratar com cada um de nós. Você sabia que Deus tem um jeitinho particular de tratar com você? Irmãos, eu tenho 3 filhos. Embora todos vieram aí da mesma mãe, cada um é diferente do outro. E muitas das vezes nós, como pais, e eu já conversei com muitas pessoas dizendo assim: eu não sei aonde eu errei, pastor. Eu criei todos da mesma maneira. Eu falei: errou aí. Errou aí. Por quê? Porque ninguém é igual. Cada um tem um temperamento, um jeito de ser, uma maneira de se portar. Tem filho que você diz para ele assim: olha, se você não fizer tal coisa, você vai levar uma surra. Ele diz assim: pode bater. Agora diz para ele assim: vai ficar sem o celular. Mãe, pelo amor de Deus, não. Eu aceito tomar uma surra, mas não me tira o celular. Tem filho que você não precisa falar nada. Você olhou para ele e fez assim: o pai brigou comigo. Tem outro que você pode estar dando uma surra nele e ele está olhando assim. Cada um tem um jeitinho, é ou não é? E você acha que Deus não conhece o filho que ele tem? Deus sabe como tratar cada um de nós. Deus sabe como fazer com cada um de nós. Senhor, nós queremos que o Senhor imponha as mãos sobre ele e o cure. Sabe o que Jesus faz? Tira ele do meio da multidão e leva ele no particular. Por quê? Porque Deus sabe como tratar com cada um de nós. É interessante porque quando você lê a Bíblia, alguns, Jesus realizou o milagre no meio da multidão. A mulher com fluxo de sangue, ela vem se arrastando
E ela não queria que ninguém soubesse que ela estava ali. Aquela mulher, ela tem um fluxo, era impura. Olha que interessante, qual que é a mentalidade dela? Eu vou, encosto nele, sou curada, volto para casa e acabou o problema. Ela vai se arrastando, Jesus está no meio de uma multidão. Quando ela toca nas franjas das suas vestes, querido, Jesus para e diz assim, espera aí, alguém me tocou. Imagina a cabeça da mulher. Cara, eu vim aqui na moral, não queria que ninguém soubesse. Alguém me tocou. Aí o Pedrão vai fazer uma média. Os discípulos assim, Senhor, o senhor parece que nem lembra como é ir no Brás. Andar no meio da multidão é assim mesmo. Falou do Brás, você lembrou, né, irmão? Quase que você dá um glória agora. Descendo a ladeira Porto Geral, final de ano, assim, né? Os discípulos, Senhor, o senhor não sabe como que é andar no meio da multidão? Andar no meio da multidão é assim mesmo. Diz assim, não, vocês não estão entendendo. Alguém me tocou de forma especial. Quando a gente olha para isso, a primeira coisa que você vem à mente, Jesus está querendo expor ela. A mulher não podia estar ali, ela se esforçou, coitada. Agora Jesus vai expor a situação dela. Dr. Russell Shedd, quando comenta esse milagre, ele diz que a composição da frase no grego está até no feminino, como se Jesus dissesse assim, quem é esta que me tocou? Ou seja, Jesus já sabia que era mulher. Ele tira do meio da multidão e leva no particular. Quem não queria ser visto no meio da multidão, Jesus para tudo, cadê? Quem é você? Se revela, se mostra. Aí o texto diz assim, e não podendo mais ocultar-se, é tipo assim, casa caiu, deu ruim, foi eu, Senhor. Mulher, grande é a tua fé, seja livre desse teu mal. Olha que lindo. Ela esperava que a multidão ia gritar, impura. Jesus olha para o meio da multidão e diz assim, ela está pura. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque alguns milagres Jesus vai ter que tirar você do meio da multidão. Ele vai ter que fazer no secreto, mas alguns milagres ele vai ter que fazer no meio da multidão, porque a multidão vai ter que ver o que Jesus fez sobre a tua vida. O que eu não posso é padronizar o agir de Deus. Ele faz como Ele quer, da forma como Ele quer. Uma vez eu testemunhando do carro que Deus nos deu, alguém chegou para mim depois e disse assim, mas você contou o testemunho? Eu não entendo. Como é que alguém pode dar um carro para alguém assim? Eu falei, então, é milagre. Não, mas algumas coisas para mim não fica muito claro. Eu falei assim, eu não vou contar quem foi que fez, porque a glória é de Deus. Mas eu não tinha condições de ter, e Deus me deu. Eu não podia comprar, e comprei porque Deus me deu. Então, querido, milagre é milagre. Ele faz no meio da multidão, ou faz longe da multidão. Mas o agir de Deus é esplêndido. Se Ele tiver que fazer lá no particular, você e a tua família, Ele vai fazer. Se tiver que fazer no meio de uma multidão, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. É interessante porque Ele tem um jeito particular de agir. E nessa particularidade dele agir, queridos, o método de Jesus, e é um quinto ponto que eu quero pensar com você, o método de Jesus é específico. Ele não te vê como a massa, Ele te vê como indivíduo. Ele não te vê como mais um no meio da multidão. Ele te vê como um filho amado. E Ele sabe como tratar com cada um. Querido, se eu sendo mau, sei dar boas dádivas aos meus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Tem filho que você sabe que você não pode chamar a atenção dele no meio dos outros. Por quê? Porque ele vai ficar mal. Tem outros que nem ligam, é ou não é? Eu lembro que eu contava um testemunho, irmãos, e era interessante esse testemunho,
Porque antes da gente morar onde a gente mora, eu lembro que a gente estava, a pessoa da imobiliária falou assim, vocês precisam desocupar a casa. E a gente estava orando, porque Deus vinha usando pessoas, isso já faz alguns anos. Deus vinha usando pessoas dizendo assim, olha, Deus vai tirar vocês daí, Ele vai lhe dar um lugar que vai ser de vocês. E a gente, amém. Amém. Irmão, Deus usava tanta gente, você não tem ideia. A gente tinha embalado tudo dentro de casa. Alguém entrava dentro de casa e dizia assim, vocês vão mudar? A gente disse, vamos. Disse assim, para onde? Disse assim, só não sei ainda. Deus usava pessoas. Por último, irmão, eu estava no monte orando, veio um pastor e disse assim, pastor Anderson, Deus me mostrou o senhor dentro de um caminhão de mudança. Eu disse, Jesus, eu já estou até dentro do caminhão. E nada. A questão é que de repente a imobiliária vem e diz assim, seu Anderson, o dono da casa quer a casa. Vocês precisam se mudar. Eu disse, Jesus, e agora? Cláudio, e agora? Deus falou que ia fazer algo, e para onde nós vamos? Aí a Cláudia vem e diz assim, Anderson, eu estava orando. Deus falou comigo. Não é para a gente procurar. É só para a gente louvar. Olha, Deus colocou no coração dela uma campanha de louvor. Aí, Rebeca era pequenininha, Lucas mais novinho, a gente não tinha Hannah. O que a gente fazia? 2 meses em campanha de oração, né, Cláudio? Foi 2 meses, foi. 2 meses em campanha de oração e louvor. A gente chegava em cima das caixas, sem saber para onde ir. Cada um escolhia um hino para cantar. Era uma campanha de louvor. Foi algo que Deus colocou no coração. Cada um cantava um hino. E no final, a gente orava em cima das caixas. Deus, a gente precisa desocupar a casa. E a gente não sabe para onde ir. E o Senhor disse que não era para procurar. Só que o tempo foi passando e nada de acontecer. Quando foi no último dia desse ano que nós fizemos a campanha, era dia 31, eu disse para Deus, Deus, eu não aguento mais. Por quê, queridos? Porque quando nós orávamos em cima das caixas e o tempo ia passando, na nossa oração nós chorávamos. E é interessante que chorava eu, chorava a Cláudia, chorava Lucas. E a Rebeca, ela não chorava. E ela chorou porque não conseguia chorar, mas chorou. E eu lembro que ela era novinha e disse, mãe, eu não consigo chorar igual vocês. Mas chorou porque não conseguia chorar, mas chorou. E por que eu estou contando isso? Porque Deus conhece cada filho que tem. No último dia eu disse para Deus, Deus, eu prego a tua palavra. O Senhor me leva por muitos lugares. Mas se for para mim parar de pregar sobre o teu esplêndido agir, sobre o que o Senhor faz, então me deixa no meu cantinho. Eu não vou deixar de servir, mas eu tenho pregado sobre milagre. E agora eu preciso de um milagre. E parece que eu não vou viver esse milagre. E aquele dia eu chorei e disse, Deus, eu vou parar de pregar. Eu vou ficar no meu cantinho, porque se for para me ensinar sobre ética, bons costumes, deixa eu no meu cantinho. Tudo isso é importante, mas eu privo por um Deus que Ele é esplêndido no seu agir. E quando eu disse isso para Deus, nós oramos naquele dia e todo mundo chorou. Inclusive a Rebeca chorou porque não conseguia chorar, mas chorou. Quando nós terminamos a oração, eu recebi um telefonema. E alguém disse assim do outro lado, pastor Anderson, eu acho que o senhor não vai lembrar de mim. Mas o senhor já pregou na igreja onde eu congrego. Essa madrugada Deus me visitou e eu tenho uma palavra de Deus ao teu respeito. Eu disse, amém, pode falar. Manda Deus lhe dizer, não é para parar de pregar. Manda Deus lhe dizer, eu sou Deus que ainda faço milagre. E este ano que está entrando é o tempo de você viver um milagre da parte de Deus. Quero dizer, só precisava ouvir Deus. Naquele dia eu ia pregar no culto da virada, preguei igual gente grande, irmão. Chamei a minha família inteira para cantar e naquele ano que entrou, foi o ano que Deus fez um sobrenatural e colocou uma chave na nossa mão do lugar onde nós moramos hoje. Pastor, como é que o senhor comprou? Sem dinheiro nenhum. Eu olhei para a pessoa
e disse assim: escuta, eu vi o seu apartamento, eu me interesso, mas eu fui no banco, o banco não me dá nada. Disse que eu precisava movimentar mais a minha conta. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu gostaria de comprar direto com você, pagando todo mês. E ainda fiz uma proposta, irmão, pagar por mês uma parcela tão baixa. Tão baixa. A pessoa olhou e disse: não se ofenda. A pessoa olhou para mim e disse assim: gostei. Você não deu glória porque não era seu. Só para você entender o esplêndido agir de Deus. Só que quando eu peguei a chave, alguém disse para mim assim: não fale quem sou eu. Não precisa dizer nada. Eu sei que você vai contar o testemunho. Mas simplesmente diga que foi Deus. Sabe por quê? Porque quiseram me pagar à vista e eu não aceitei, porque Deus falou para fazer para vocês. O agir de Deus é esplêndido. Na hora você não entende. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque todas as vezes que eu contava o testemunho, Rebeca era novinha, ela chegava para mim e dizia assim: pai, o senhor vai contar o testemunho? Vou. Só faz um favor, não conta que eu chorei porque não conseguia chorar. E ela não veio hoje. Se vocês contarem para ela, hoje ela não liga mais. E ela falava assim: pai, quando o senhor disse que eu chorei porque eu não conseguia chorar, os irmãos riem, e eu não gosto. E eu: Rebeca, por respeito a você, eu não vou contar. Mas me dava uma vontade de contar, mas eu não contava. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o método de Jesus é específico e próprio a cada um de nós. Se eu olho para o filho que tenho e sei o que ele vai gostar e o que não vai, imagina Deus agindo ao teu favor. Quando nós olhamos para o verso de número 33, o texto diz assim: Jesus tirou da multidão, levou ele em particular, e o que Jesus faz? Põe os dedos nos seus ouvidos e tocou a sua língua com saliva. É um método específico e particular para uma ação específica. Por quê, queridos? Aquele moço é surdo. Olha a pedagogia de Jesus. Ia adiantar Jesus ficar gritando para quem é surdo? Ia adiantar Jesus no meio da multidão ficar: ei, você vai receber teu milagre? Não, com você é no particular, vem cá. Tira ele do meio. A primeira coisa que Jesus faz é o quê? Tocar nos seus. Ele é surdo, mas ele tem o tato. Jesus está ligando uma linguagem de contato a ele, está encostando nele. Sabe o que é isso? O moço é surdo, não fala direito, ele é gago, mas Jesus está tocando nele. Ou seja, Jesus está dando sinais: eu vou agir de uma forma que você entenda, eu vou trabalhar de uma forma que você entenda. Meu irmão, se Deus fez com A de uma forma, glória a Deus, Ele tem um jeito específico de fazer com você, de tratar com você. Tem hora, né, irmãos, que a gente ouve tanta coisa, e aí eu não sei se já aconteceu com você, mas eu lembro quando eu e a Cláudia queria casar, alguém chegava: irmão, a gente orando, Deus prepara, abre as portas, e tinha casais, amigos nossos, assim: você acredita? Minha avó falou que se eu quisesse casar, dava uma casa para nós e bancava tudo, e a gente desesperado, dizia: por que não sou eu, Jesus? Aí, é eu que não quero. Eu que não quero. E a gente olhava e dizia assim: ô Senhor, essas coisas só acontecem com fulano, com ciclano. Aí de vez em quando você usa aquela expressão de crente: por que comigo tudo é mais difícil? Só que Deus tem um método específico para cada um de nós. Queridos, Jesus mergulhou no universo daquele homem. Ele não tinha audição, mas ele tinha um tato. Usar as palavras eram vazias. Então Jesus toca nele. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus sabe como trabalhar para alcançar o teu coração. Jesus sabe aonde tocar para levar você a compreender o seu milagre. Jesus sabe como fazer com cada um de nós. E olha que interessante,
Jesus toca primeiro nos ouvidos. Por quê? Porque aquele homem não era mudo. Ele tinha dificuldade no falar, mas a dificuldade dele no falar vinha porque ele não podia ouvir. Então muitas pessoas, se você estudar sobre isso, muitas pessoas na verdade elas não são mudas, o que elas são é surdas. Jesus foi direto no problema. Sabe por quê? Porque o problema dele primeiro era nos ouvidos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você está pedindo algo para Deus, mas se Deus não tratar uma particularidade sua, não tem como ele liberar a outra. Existem áreas da sua vida que se Deus não tratar primeiro, não tem como ele liberar a outra. Então, pelo amor de Deus, deixa Deus tratar em áreas específicas da sua vida, porque ele tem uma forma esplêndida de agir. Senhor, por que o Senhor não faz isso? Porque primeiro eu preciso tratar disso. Ah, Senhor, por que o Senhor não liberou o meu ministério ainda? Porque primeiro eu estou tratando você. Senhor, por que o meu esposo não veio ainda? Porque preciso mexer com você. Porque se eu trouxer ele, é perigoso você pôr ele para fora. Então deixa eu trabalhar em você. Deixa eu sarar os seus ouvidos espirituais. Vamos espiritualizar o texto? Por que espiritualizar o texto? Irmãos, quando nós estamos com os ouvidos espirituais surdos, a nossa língua é travada, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Se você ouve Deus, então você fala aquilo que Deus lhe outorgou falar. Agora, quando você não ouve mais Deus, a boca fala muita besteira. Então Jesus está tocando nos ouvidos deste homem, para depois tocar na sua língua. Romanos 10:17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então deixa Deus curar os seus ouvidos espirituais hoje. Às vezes o teu problema não é a fala, o teu problema é nos ouvidos. Jesus toca nos ouvidos daquele moço. E é interessante porque quando nós olhamos para este milagre, para o esplêndido agir de Deus, eu observo um sexto ponto. E qual é o sexto ponto? O que acontece na terra, primeiro tem que vir do céu. O que Jesus vai fazer sobre a tua vida não é da terra. Então não espere nada desta terra. Espere do céu. Por quê? Olha o verso 34. Jesus toca nos ouvidos, toca com saliva na sua língua. Aí o verso 34 diz assim: depois erguendo os olhos para o céu. Aquele moço não ouve. Jesus está tocando nele e está lhe dando indicação. Ó, da onde que vai vir? Ó, da onde que vai vir? Pastor, não entendi. Está esperando no A, está esperando no B, está esperando no C. Jesus está dizendo: ó, da onde que vai vir? O que você precisa vai vir do céu. O que você precisa vai vir do céu. Pastor, mas Deus não usa pessoas? Usa, mas Deus não dá a glória dele para ninguém. O teu milagre vai vir do céu. Deus vai liberar sobre a tua vida. Quem sabe não é hoje que o céu está aberto para você. Jesus olha para o céu. Jesus está testificando, ele é o Messias davídico. Ou seja, Jesus está olhando para o céu, está mostrando para aquele homem que o milagre dele vai vir do céu. Eu não sei se você crê, mas o teu milagre ele vai vir do céu. Vai, irmãos. Sabe por quê? Para que ninguém bata no peito dizendo assim: você só tem porque eu dei. Você só tem porque eu ajudei. Disse: não, filho, eu tenho porque veio do céu. Faz-me lembrar daquele testemunho que talvez você conheça.
O irmãozinho, né? Sabe aqueles bem pentecostal que gosta de orar alto? Ele morava numa casa e tinha um vizinho ao lado, e esse irmão orava, gritava, clamava. E um dia esse irmão estava orando e dizendo assim: Deus, eu não tenho nada em casa, os meus filhos, Senhor, precisam se alimentar. Ele abria a despensa e orava dizendo: Deus, manda a providência. O vizinho do lado, que era pai de santo, ouviu e chamou os seus filhos lá, como eles chamam, e disse assim: eu vou pregar uma peça nesse crente. Vai lá no mercado e compra de tudo. Compra de tudo. Pode comprar guloseima, compra um monte de coisa. Enche uns 3 carrinhos. Põe na minha caminhonete. Bate lá na porta do crente e descarrega. Quando ele perguntar quem mandou, você diz que foi o diabo. Eu quero ver a cara desse crente. E os camaradas foram. Compraram. Encheram o carrinho. E mais carrinho. E tocaram a campainha. Tem uma entrega para o senhor. O irmão olhou e disse: eita glória, pode entrar. E eles estão descarregando. E vai descarregando. E nada do irmão perguntar. Vai pondo aqui, ó. Ajeita aqui. Diz o testemunho, os meninos tudo felizes, que criança é uma benção. Já vê o que tem de gostoso. E descarregou. Na última caixa, os camaradas olharam assim: acho que não vai perguntar não, vamos perguntar nós. Escuta, o senhor não vai perguntar quem foi que mandou? Ele disse: não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. O esplêndido agir de Deus implica entender que aquilo que a gente precisa vem do céu. Deus usa pessoas, mas vem do céu. Jesus está tocando naquele moço, está olhando para cima, indicando: ei, o teu milagre vai vir do céu. O teu milagre vai vir dos céus. Quando nós olhamos para isso, Jesus mostra que ele está em concordância com o Pai. Quando Lázaro está morto, já enterrado, que Jesus manda remover a pedra, Jesus não olha lá para dentro, Jesus olha para o céu, porque o milagre vem do céu. Enquanto eu e você estivermos olhando para a terra, nós vamos ver o problema, mas quando nós aprendemos a olhar para o céu, nós vamos contemplar a solução. Enquanto você estiver olhando para a terra, você vai focar na dificuldade, mas enquanto você aprender a olhar para o céu, você vai viver a providência da parte de Deus. Eu queria pensar com você num sétimo e último ponto acerca desse texto. E qual é esse sétimo ponto? O esplêndido agir de Deus vem ligado a uma palavra de poder. Deus muitas das vezes age na liberação de uma palavra de poder. Por isso, querido, um culto nunca é mais um culto. Uma pregação nunca é mais uma pregação. O Joel falava algo sobre o louvor, e é algo que eu venho conversando com a minha esposa durante essa semana. E ainda hoje, estamos falando na memória, acho que foi hoje, que nós estamos voltando de um trabalho que nós tínhamos de manhã. E eu falei para ela assim: impressionante, as pessoas cantam hino para preencher o espaço do culto. Enquanto o irmão fulano não chega, vamos cantar corinho. Vamos cantar. Gente, quem sabe outro, puxa outros. E louvor nunca foi para preencher espaço de culto. A Bíblia diz que ele é entronizado em meio aos louvores. Então um culto nunca é mais um culto. Uma pregação nunca é mais uma pregação. Deus está liberando palavras sobre as nossas vidas. Quando você olha o verso 34 e 35, diz assim: então voltou os olhos para o céu, e com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Jesus libera uma palavra de poder. Essa expressão efatá é aramaico, irmãos, não é uma palavra cabalística, não é um mantra para você repetir, não, é uma palavra que Jesus liberou.
Às vezes a gente se apega a palavras pensando, fica repetindo essa palavra. Não. Tem que ser a palavra de Jesus liberada, uma palavra de poder e de autoridade. E se nesta noite Ele nos deu essa palavra, é porque Ele está liberando algo sobre a nossa vida. Aquilo que está travado vai se abrir, aquilo que está amarrado vai desamarrar, aquilo que estava perdido vai ser restaurado, porque Ele libera uma palavra de poder sobre as nossas vidas. O esplêndido agir de Deus passa pela liberação da sua palavra. Quando Jesus disse Efatá, o texto diz: com isso os ouvidos do homem se abriram e sua língua ficou livre, e ele começou a falar corretamente. Os ouvidos se abriram, ele passou a ouvir, e a trava da língua saiu. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: aquilo que precisa ser restaurado eu vou restaurar, e aquilo que precisa ser curado eu vou curar. Eu não vim brincar de ser pregador, eu vim liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Eu não sei o que você tem vivido, mas há uma palavra de Deus sobre nós neste altar. Desde o início desse culto, Deus tem falado conosco. Há uma liberação de Deus, Efatá, sobre a tua vida. Abra-se, que você conquiste aquilo que estava retido. Deus está te tirando do meio de uma multidão, liberando algo sobre a tua vida. E quando você voltar para o meio dessa multidão, vai voltar ouvindo e vai voltar falando para a glória de Deus. Jesus tira ele no particular, e ele agora volta. E quando ele volta, irmãos, ele volta ouvindo e volta falando. Quem viu o teu estado, viu você de uma forma. Quem te vê depois da liberação de Deus, vai ter que te ver diferente. Porque Deus é Deus de milagres. Verso de número 37, para mim concluir, diz assim: e maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz os surdos ouvir, como também os mudos falar. Você crê que ele continua fazendo isso? A questão é que às vezes a gente ouve que Deus faz, mas na hora da gente crer no esplêndido agir de Deus, a gente duvida. Mas eu quero dizer, Ele continua fazendo tudo maravilhosamente bem. Você crê que há uma liberação de Deus para a tua vida nessa noite? Com a permissão dos pastores, eu queria que vocês colocassem de pé. Vem aqui, Cláudia, adorar o Senhor. Eu quero orar, enquanto ela se prepara. Eu quero orar com você nesta noite. Eu não sei o que está retido sobre a tua vida. Eu não sei o que está travado sobre a tua vida. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que o nosso Deus não mudou. Eu não sei o que está travado na sua vida ou dentro da sua casa. Mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus não mudou. Oh, queridos, o nosso Deus é Deus que faz milagres. O nosso Deus é Deus que realiza o sobrenatural. Eu queria nesse momento que você colocasse a mão no teu coração. Eu quero orar com você. A palavra foi pregada, mas eu quero em oração liberar uma palavra de oração sobre a tua vida agora. E aonde estava travado pelo poder que há no nome de Jesus, e a palavra dele que foi pregada vai ser destravada agora em nome de Jesus. Feche teus olhos. Soberano Deus, eterno e poderoso. Deus, o Senhor tem um jeito particular de tratar com cada um de nós. Ó Deus, eu não conheço o que travou na vida do meu irmão e da minha irmã. Mas a tua palavra é viva e eficaz, ela penetra juntas e medulas e é apta a discernir os pensamentos. Ela penetra na divisa da alma e do espírito. Ó Deus, aonde havia agora, Senhor, uma enfermidade,
Ó Deus, aonde havia um mal agora, Senhor, que estava travando a vida deste irmão, desta irmã, no nome de Jesus eu libero uma palavra agora, Efatá. Abra-te, Efatá, desapareça, receba a cura em nome de Jesus. Ó Deus, esse negócio que estava travado vai destravar agora. Meu Deus, o que estava retido vai parar agora, vai começar a andar. Ó Deus, em nome de Jesus, agora eu dou uma ordem, no nome de Jesus, todo mal sai agora, todo principado e toda potestade que se aproveitou da fragilidade do teu filho e da tua filha, e de alguma forma tentou prendê-lo, tentou escravizá-lo, eu dou uma ordem agora, saia, 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 em nome de Jesus. Receba o teu milagre aí, receba o teu milagre aí, em nome de Jesus, receba o teu milagre. Por toda a minha vida, Eleba calabanchore calabaiace, elebanto comonse, elebaia soreba calamanchore a calabas, elebaiace. pois meu fôlego é a tua vida. Meu Deus, começa a liberar sobre as nossas vidas agora, Pai. Ó Deus, libera. Me cansarei. Ó Deus, libera sobre as nossas vidas agora, Deus. Aleluia. Posso ouvir a tua voz, Elebas, ureba calabaia, serevas. que é mais doce do que o mel, Ó Deus, libera sobre as nossas vidas agora, Deus. que me tira desta cova Ó Deus, eu creio, Jesus. Elabandorevas. e me leva até Oh, o céu. meu Deus, a liberação do teu Espírito agora. Chave, fogo e veneno. Ó Deus, começa a liberar agora, Deus. Ó Deus, uma explosão de milagre do teu Espírito. Ó Deus, sobre a vida do meu irmão agora, Senhor. Oh, rabadaiaçé. Meu Deus, que ele sinta na sua carne agora, Senhor, o toque do teu Espírito. Mas tua voz Elaiaçé. Elebando e acalabandoria você, elebaiaçô. Deus, alabás. Oh Deus, ó Deus, ó Deus, E amar os seus limites. ó Deus. Eu me sinto tão seguro Ó Deus, no teu colo altíssimo. ó Deus, eu creio, Não Jesus. chega aqui, não há vergonha, nem importa. Não há Nem importa. Ó Deus, eu creio. que se fervem diante da tua Ó Deus, eu creio, Jesus. Elabando e acé. Elabando e acalabando e acé. Elabando e acé. Elabando e acé. Alabando e acé. Alabando, alabando, alabando e acé. Alabando, alabando e acé. Elabando. Alabando, alabando.